Oi, queridos, tudo bem? Começo esse vídeo já me desculpando por ter sumido tanto tempo aqui do canal. É porque tá muito corrido pra mim e também não dá pra ficar fazendo as coisas mal feitas. Afinal, gravar um vídeo não é só ficar em frente a uma câmera e falar como muitos pensam, até porque eu estou na frente de um celular. Aí já começa as contradições bem por aí. Enfim, vamos ao que interessa. Hoje eu vou tentar nortear e explicar para vocês como funciona as redações do Enem. E quem estiver pensando que eu vou dar alguma fórmula mágica, já vou logo adiantando que isso não vai acontecer, até porque nem existe. Se existisse, eu daria para vocês, mostraria. Isso que eu vou dizer vai poder ser aplicado em qualquer tema, já que não tem como adivinhar o que nos espera lá na hora. Eu vou explicar como funcionam os mecanismos, dando sugestões do que fazer e do que evitar. Explicar as competências e vai ser bem produtivo. Eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final. Pode dar uma acelerada aí no vídeo, caso eu esteja falando muito lento. Vamos lá. O tema da redação do Enem vai ser ou de ordem social, política, científica ou cultural. Para início de conversa, você vai ter o tema, óbvio, né? E desse tema você vai desenvolver uma tese, a temida tese. Essa tese, ela vai originar argumentos e desses argumentos vão surgir uma proposta de intervenção. Tese é a ideia que vai ser defendida no teu texto. É uma ideia geral do que tu vai se basear durante toda a dissertação. Eu vou tentar ir falando as coisas e citando exemplos para ficar bem mais dinâmico e claro para vocês, ok? Exemplo de uma tese sobre crise hídrica. Antes de eu falar sobre a tese, eu vou falar para vocês um tipo de introdução que eu uso muito, que é, primeiro eu faço uma contextualização do tema, logo em seguida eu coloco a minha tese, gente, vai anotando aí, pelo menos alguma coisa que eu falar que vai ficar melhor para vocês. Então, depois que eu coloquei a minha tese, eu finalizo normalmente colocando algo que será desenvolvido lá na minha conclusão. Eu vou falar aqui para vocês um exemplo de uma redação sobre juventude. O tema é Geração Y, legado dessa juventude para o século XXI. Começando. Durante a década de 1950 e 1960, surgiu a primeira geração que conquistou o direito de ser jovem. Pronto. Essa foi a minha contextualização do tema. Agora a tese. Ao fazer uma análise da atual juventude do século XXI, nota-se que a tendência dessa geração, os millennials, é absorver tudo ao seu redor e exibir uma postura hedonista, além de um cyberativismo atrelado a um desejo de mudar o mundo. Essa foi a minha tese e a ideia que eu vou defender durante todo o meu texto. Percebam que nela eu citei pontos negativos e positivos também. Quando eu falo desse hedonismo, para quem não sabe, é o prazer imediato, se importar com o agora. E isso vai me dar até a oportunidade de usar filósofos como Bauman, onde ele fala dessa modernidade líquida, justamente no livro dele, Modernidade Líquida, desse prazer momentâneo. Então, eu coloco esse lado negativo, mas logo depois eu falo desse desejo do jovem de querer mudar o mundo, que isso é positivo para a sociedade. Então, vai ser isso que eu vou desenvolver no meu texto. E para complementar a introdução, vou colocar: no entanto, faz-se necessária a execução de projetos e medidas a fim de valorizar o espírito engajador e empreendedor dos millennials, tirando-os da caixinha e fazendo-os deixar um bom legado para seus sucessores. Esse tirando-os da caixinha foi tipo para dizer que não está sendo explorado esse lado do jovem. E foi legal que no final eu coloquei a frase: a juventude precisa pensar fora da caixa. Já retomando o que eu falei lá na introdução,
Essa retomada é de fundamental importância, porque se ela for feita de maneira correta, pode deixar o teu texto interligado, e isso é o ideal. Ah, isso é uma coisa, gente, eu não sou professora de gramática, muito menos de redação. Eu tô aqui no mesmo barco que a maioria de vocês, então se eu errar também, me perdoe, eu só tô querendo ajudá-los da melhor forma que eu posso. Então vamos dando continuidade. É basicamente isso, basta fazer uma contextualização e colocar essa parte aí do governo no final da introdução. Eu já usei isso algumas vezes e adotei essa tática para o meu estilo de redação. Ah, eu disse que eu ia falar sobre crise hídrica, né? Mas eu vou falar não, senão vai ficar um vídeo maior do que o que já vai ficar, e eu sei que se ficar grande vocês só assistem até a metade. E eu não quero essa evasão aqui no meu vídeo, quero que vocês fiquem comigo até o final e entendam pelo menos um pouco de cada coisa para conseguir construir toda a redação. Se ainda tiverem mais alguma dúvida em relação à tese ou à contextualização, lembrando que é legal colocar uma contextualização histórica. Não é regra, mas fica mais fácil. Dica. Coloque aqui nos comentários as dúvidas que eu vou responder o mais rápido possível. Vamos falar um pouco agora dos argumentos. Basicamente você vai se perguntar o porquê em relação à tese definida. Por exemplo, eu disse lá na minha tese que o jovem exibe uma postura hedonista, não foi? Deixa eu olhar aqui. Foi. Aí eu vou responder o porquê dessa postura hedonista. Devido à multiplicidade de informações a quais eles são bombardeados sempre, a internet, enfim. Esse vai ser um dos meus argumentos. E isso, eu vou ter que desenvolver esse argumento baseado na minha tese. Parece difícil, mas não precisa ficar com medo, vamos com calma que vai dar tudo certo. No caso desse exemplo que eu dei, de multiplicidade de informações, isso vai gerar uma mecanização de ideias. Se vocês quiserem ir anotando esses termos que eu estou usando para depois estarem dando uma pesquisada, para usarem também, é bom, né? Então, isso vai gerar uma mecanização de ideias que vai superficializar as relações e pensamentos. Esse foi basicamente os argumentos que eu desenvolvi. Então, eu vou tentar não entrar muito na discussão do tema, porque esse não é o meu objetivo aqui nesse vídeo, discutir nenhuma abordagem, nem nada. Quem quiser ver um espelho dessa minha redação, eu acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais acessível, para não me estender muito por aqui. Mas é resumidamente argumentar as ideias da tese. Agora eu vou destrinchar a parte das competências, as competências do Enem, competências das redações, as competências da redação, que são 5, mas eu vou ser clara e direta, tá bom? Sempre dando exemplo para vocês compreenderem um pouco como ela funciona e o que ela exige do candidato, mas eu vou falar bem na nossa linguagem mesmo para ficar melhor para vocês entenderem. Competência 1. Ortografia e escrita formal. Nada de usar a linguagem do cotidiano, aquela coloquial que a gente fala numa conversa mesmo, tipo assim, e daí, tipo assim, que eu acabei de falar, tipo, essa linguagem coloquial. A competência de número 2 é compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas. É importante que você leia a proposta de intervenção até entender o que ela realmente está pedindo. Não fique muito presa ao texto da coletânea, porque eles estão ali só para te guiar e te guiar acerca ali do tema e não para te limitar. Tente ir além do comum, além daquilo que todo mundo vai pensar, que todo mundo faz. Tenta ser diferente. Preciso dizer para não copiar os textos da coletânea? Não, né? Obrigada. Outra coisa importante aqui é que às vezes a gente faz uma redação com um tema parecido com o da prova. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. E quer colocar as mesmas ideias.
muito cuidado com isso. Uma palavrinha no tema pode ser suficiente para que ele tome outro rumo. Exemplo, na redação de movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, tu não vai lá falar só do movimento migratório e esquecer da parte que diz no Brasil no século XXI. Isso é tangenciamento do tema. É tu desenvolver um ponto de vista e não ele completo, que faz toda a diferença. Continuando essa competência, tinha um professor meu que ele falava que a redação é o desembocadouro de todas as outras disciplinas. Então, se quiser usar a biologia, a geografia, a história, a matemática, pode. Competência 3. Defender um ponto de vista a partir de informações, argumentos e opiniões, tudo isso relacionado e organizado. O que eu posso falar a respeito dessa competência é em relação ao planejamento do texto. É como se fosse um projeto, uma planta. Então, uma planta de uma casa, os futuros engenheiros e arquitetos talvez acabaram de fechar o vídeo depois dessa minha analogia, mas tudo bem, eles vão perder esse final. Então, faça um projeto. Coloca numa folha o que vai ser dito na introdução, que no caso é a tese. Aí depois a ideia do primeiro desenvolvimento, segundo e terceiro, caso tenha, e conclusão. Tipo assim. Introdução. Pode escrever o nome introdução, aí tu coloca. Não sei se dá dando pra ver. Aí só coloca só a ideia assim, só como se fosse um projeto mesmo. Depois disso é que você vai começar a desenvolver, sendo claro, objetivo, direto e sem nenhuma enrolação. Competência de número 4. É aquela que fala dos mecanismos necessários para desenvolver a redação. Coesão e coerência. Coerência é basicamente você deixar o texto coerente. É fazer que ele seja compreendido e que o sentido, na verdade, o sentido do texto tem que ser interpretado facilmente pelo corretor. E coesão é deixar os parágrafos interligados. Cada nova ideia tem relação com a ideia anterior. Isso tudo tem que estar aqui no projeto da tua redação. O uso de conectivos, por exemplo, no entanto, embora, portanto, diante disso, por isso, dessa forma, enfim, tem muitos conectivos, muitos. Usem eles. A quinta e última competência, que não menos importante que as outras, é a proposta de intervenção respeitando o famoso direitos autorais, direitos humanos. O que eu posso dizer da conclusão é que tu tem que deixar ela muito clara. Se for citar um determinado órgão, por exemplo, o governo deve fazer isso e isso. Tem que dizer como ele pode fazer isso, por meio de que ele pode fazer isso. Lembrando desses direitos humanos sempre. Não vai colocar lá acabar com a violência, para acabar com a violência deve-se matar todos os bandidos. Todos os bandidos. Não é por esse lado, tu pode até pensar desse jeito, mas lá na hora tu não pode colocar isso. Não percam valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. A dica final é: leiam e analisem as redações 1000 que tem por aí. Tentem entender a essência da redação, o que levou aquela redação a tirar aquela nota. E atribuam as táticas, aquela essência da redação para você. Ou então consiga achar a sua própria essência de redação que seja boa, seja relevante. Relevante não, nada a ver. Então é isso, gente. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando eu postar vídeo novo. Clique em gostei. Desejo uma boa sorte a cada um de vocês, uma boa prova, porque ela tá bem aí, mas isso não significa que está tudo perdido.
Eu estou aqui para tentar ajudar. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu vou tentar. Eu vou me esforçar bastante para estar respondendo vocês, apesar de estar muito corrido para mim. Um beijo